Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e ainda estou esperando o pedido de desculpas oficial da Warner por ter cancelado Batman do Futuro. Eu sou o Kuro e você sabia que se você pesquisar o Eyal no YouTube separados por espaço, o primeiro resultado é aquele vídeo do Clyde daquela propaganda antiga? O que isso tem a ver com o cast? Eu não sei. Mas provavelmente o Léo tá querendo me cancelar agora, então deve fazer algum sentido. Eu sou o Léo e eu acabei de cancelar o Kuro, só que eu também cancelei o Roxas, porque ele não conseguiu top 8 no campeonato de Legends of Runeterra. E eu sou o Roxas e eu fui cancelado pelo Léo, mas eu tenho uma pergunta pertinente. Gente, como que o Mestre dos Magos sempre some assim do nada? Minha Nossa Senhora, e depois de tantos cancelamentos, sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e o álcool gel, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje nós vamos comentar sobre desenhos que foram cancelados. Ou desapareceram misteriosamente, né? Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, uma ouvinte nossa, Ana Cristina, ela pediu para vocês mandarem um alô para ela. Mandem um alô para Ana Cristina. Alô, Ana Cristina! Alô pra ela. Não tem como ficar mais literal que isso. Aninha, muito obrigado por ouvir a gente. Inclusive, ela disse que adorou o cast de Rei Leão. Ai, Olha, gente, foi tudo, hein? Foi tudo, hein, É amiga? o que eu não participei, então me sinto triste, porque o cast que ela adorou é justamente o que eu não tô, né? Então ela te cancelou, Kuro. Ana, você tem que ouvir algum cast que os outros casts que o Kuro faz parte e falar que adorou também, senão ele vai ficar chateado. Que isso, eu não sou nem um pouco vingativo, gente. Muito obrigado, Ana. Mas vamos começar. Bom, a gente já falou, né, muito aqui sobre desenhos e tal, mas a gente até comentou em alguns casts, assim, só por cima, de alguns desenhos que, por algum caso, assim, por alguma coisa específica, acabaram sendo cancelados. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho exclusivamente disso, né? Aqueles desenhos que nós gostávamos tanto de assistir. Obviamente que a gente vai acabar falando de desenhos mais antigos, porque, bom, a gente é um pouquinho antigo, menos o Léo, que ele é muito antigo. Mas... Amada. Mas assim, a gente vai tentar focar em falar naqueles desenhos que tiveram alguns cancelamentos mais estranhos, outros que eram até muito, muito populares, né? E alguns que não tiveram nem sequer um final, né? Ou um final digno, né? E essa lista, assim, ela... Provavelmente a gente não vai conseguir mencionar todos os desenhos, porque... Obviamente que são muitos e muitos desenhos e a nossa memória também não é perfeita. E a gente vai acabar falando mais dos desenhos que a gente assistia mesmo. E sem contar, Digão, também, que tem muita coisa que cancelaram e agora estão voltando, né? Então... É algo que a gente também vai falar. Mas eu acho que para começar a falar sobre esse tema, tem um desenho que todo mundo sabe que não tem o último episódio. E que por muito tempo a gente ficou sem saber qual que era o final. Um desenho antigo, pouco conhecido, chamado Caverna do Dragão. É, né? Na verdade, hoje em dia a gente tem um último episódio. É eles viajando de carro pra escapar da... Nossa. Ela tá pagando. Sabia que alguém ia falar disso. É a propaganda mais ilusória do mundo, porque todo mundo fala, gente, estão fazendo uma animação de Caverna do Dragão, vai ser só o episódio final. Então, é porque as primeiras informações que vazaram é que foi registrado, se eu não me engano, coisa da Caverna do Dragão e tal. Tinha vazado que tava fazendo alguma coisa, né? Então todo mundo já ficou, vamos fazer um remake, vamos fazer o final, não sei o que. Meu Deus do E céu. uma coisa engraçada sobre Caverna do Dragão é que, assim, toda vez que falam de Caverna do Dragão, tem fake news no meio, né? Teve dessa vez aí, estavam falando muito, né, que ia voltar e tal. E nos primórdios da internet aqui no Brasil, rolou uma fake news muito grande em relação ao final, né, de Caverna do Dragão, que tinha um episódio, né, que tava pronto, mas que não foi ao ar porque era muito polêmico e tal. Que é toda aquela história, né, que eles estavam no inferno. Isso sempre existiu, Léo. Vou fazer um questionamento. Você lembra daquela vez, daquele boato que existia
do Goku Super Saiyajin 5 de cabelo branco. Saía em revista. Dragon Ball Ultra AF. Jovem. Dragon Ball Ultra AF. Jovem. Dragon Ball publicou AF. isso. A Ultra Jovem, que era uma das melhores revistas na época, me publicou esse negócio Então, de Dragon tipo, Ball AF. não era nem muita culpa das pessoas, porque até as revistas caíam nesses Sim, boatos é verdade. e publicavam conteúdo. Né? É verdade. E Caverna do Dragão ainda vai muito na contramão de tudo, porque assim, mesmo não tendo o último episódio, eu acho que é um dos desenhos que mais reprisou, assim, na televisão. Tanto que ele é um desenho, sei lá, de 80, mais ou menos, 1980 ou qualquer coisa. E a nossa geração que assistia desenho nos anos 2000 ali e tal, anos 90 e anos 2000, a gente ainda viu esses reprises por muitas vezes. Eu, assim, nunca esqueço do episódio do Tiamat. Eu acho que é o que eu mais gosto. Sem contar, né, que eu esqueci o nome... Eu lembro o nome do Eric, que é o do escudo. Eu esqueço o nome do Maguinho, que eu acho que era o Char que eu mais gostava, né? Hoje em dia eu não sei, talvez eu mudaria. E esse episódio é o que ele quase, né, vai embora ali pra salvar os amigos, mais óbvio, que era um plano do Vingador, como sempre. Cara, a única coisa que eu lembro de Caverna do Dragão hoje em dia é que eu peguei um ranço do menininho com Uni. Aquela Uni, não sei que episódio. O Bárbaro, metade né? do episódio. Nossa, que agonia que era aquilo lá. Mas Caverna do Dragão marcou muito mesmo, né? Quando eu era criança, eu assistia, eu não tinha muito essa noção de continuidade, de história, de vai ter o último episódio, sabe? Eu era muito pequeno, né? E depois você vai crescendo, você vai vendo que realmente, né? Falta uma conclusão ali, falta um fechamento, né, pra aquela história. Falta a explicação do porquê que o Vingador usava um cavalo, sendo que ele tinha asa e o cavalo não, né? Assim, eu não sei há quanto tempo atrás, mas teve um livro até que eles lançaram com o roteiro, né? Aí a pessoa fez os desenhos e tudo do último episódio, né? Eu não sei quem que escreveu, como que foi, mas faz pouco tempo, né, que eles liberaram, assim, esse roteiro. O roteiro em si tem na internet já faz um tempinho, né? Agora não sei em formato de livro. Mas eu lembro do roteiro já há um tempo, desmentindo essa fake news e tal, falando daquele final. Eu lembro do roteiro em si, assim, né? Mas eu não sabia que tinha saído em livro. Bem legal. Bom, gente, só pra me defender uma coisa do Dragon Ball AF, o desenhista que criou esses Goku Super Saiyajin 5, Gohan Super Saiyajin 4, hoje ele desenha o mangá de Dragon Ball Super, tá? Então ele se deu bem na vida. Desenhem fanfics. É porque pra você fazer o negócio ficar famoso de forma que espalha no mundo inteiro, assim, naquela época que não tinha internet direito, cara, você tem que manjar. E ele conseguiu, né? Ludibriar aí, quiçá o Brasil inteiro. Mas assim, ainda falando de Caverna do Dragão, é legal porque Caverna do Dragão tinha um selo, digamos assim, um nome muito impactante, né? Porque já era do D&D, jogo de RPG, já tinha uma fanbase e tal. Eu não faço a mínima ideia de o porquê que eles não fizeram o último episódio. Eu não lembro quais eram os boatos e tal. Mas eu lembro que por muito tempo ficou realmente nisso de fake news, de que tava todo mundo morto, aquelas teorias mó macabras, assim, sabe? E eu chegava a ficar tipo, nossa gente, mas será que é isso aí mesmo? Nossa, muito pesado pra época que eu assisti isso aí e tal. Tipo, se você parar pra pensar o quão infantil era, né, a história como um todo, apesar de ser baseado em Dungeons and Dragons, é difícil de acreditar e é bem duvidoso que fosse alguma coisa tão dark assim. A não ser que foi, tipo, aquele tipo de coisa que, tipo, o roteirista original até chegou a fazer o roteiro, mas, tipo, foi cancelado na hora pela produtora porque era pesado demais. É porque isso realmente acontece, né? Se você for atrás aí, muitas vezes isso acontece no... Eu tô um pouco mais por dentro por conta de animes e coisas japonesas, mas eu sei que isso acontece muito, com muita frequência de autores escreverem algumas coisas, ficar pesado demais, ou a produtora achar, não, isso aqui não vai dar dinheiro ou não vai colar e tal, ou tipo... Não, sem jeito isso aqui, porque você escreveu coisa totalmente nada a ver. Então cancela o cara, o escritor. Não, isso pra mim tem cara das teorias de conspiração, que inclusive a gente já fez cast, né, daquela do Ash. Deve ser o mesmo cara que cria todas essas teorias. Deve ser o mesmo cara. Ai.
E aproveitando, eu vou puxar um desenho aqui que também tem teorias de conspiração e foi cancelado, mas recentemente ele voltou, que é Samurai Jack. Que a teoria de conspiração desse desenho, só pra deixar completado aqui, é que o Jack é o professor Antônio num futuro onde as meninas super poderosas morreram. E aí foi lá na Disney. Mas se você olhar o design, igual eles são iguais. Misericórdia. Iguais não, mas parecidos. Mas, cara, eu adorava o Samurai Jack. E eu acho legal porque ele fez bastante barulho na época que ele ia lançar, pelo menos aqui no Brasil. Porque ele tinha todo esse lance dele ter um estilo de desenho, né, diferente, né? Porque foi, inclusive, como venderam bastante, pelo menos nas revistas, nas coisas que eu acompanhava aqui no Brasil na época. Porque ele não tem traçado, né? Ele era inteiro desenhado já direto, né? Se você perceber no desenho em si, não tem traçado nenhum nas coisas. Então, tentaram vender bastante esse desenho na época. E eu lembro que eu gostava pra caramba, porque tinha uma pegada bem mais... até de certa forma cyberpunk, pode-se dizer, né? Defendo muito isso aí. Mas que não é realmente cyberpunk, mas tem uma pegada. Mas essa pegada pós-apocalíptica, né? Era um desenho mais sério, mais dark, assim, né? Apesar de ter esses momentos cômicos, então era bem legal. Ele tem muita estrutura, assim, de cyberpunk, mas mais no visual, digamos. Você pega ele, que é um samurai, assim, e tal... E ele vai enfrentar uns mutantes muito doidos, uns bichos muito feios, com arma de fogo, né? Sim, pra quem não sabe, ele viaja no tempo, o Samurai Jack, então ele é o samurai da época dos samurais mesmo. Ele enfrenta um semideus, não lembro o que o inimigo era, o Aku, mas... E ele começa a se transportar em várias dimensões e épocas diferentes, né, pelo tempo. Então ele enfrenta desde homens das cavernas, a mutantes de outra realidade... robôs futurísticos com lança-chamas, sabe? Tipo... É um desenho muito fora da caixinha, né? Sim. E eu tinha um negócio muito legal que eu achava que combinava muito. As músicas e os barulhos que eles faziam. Tipo, eles davam uns closes, às vezes, nele olhando pros inimigos, assim, sério e tal. E de repente acontecia vários barulhos, assim, e já mostrava ele guardando a katana, assim. E era muito legal. Uma coisa que era bem legal é porque... principalmente em momentos mais tensos, não tinha música praticamente na noção. Era basicamente o som do ambiente que ele tava, se tivesse algum, e tipo, a respiração dele, sabe, deixava tudo bem mais tenso, assim, nesses momentos mais que eles precisavam dessa tensão. Então era uma coisa muito legal. E não sei se já foi revelado alguma vez, né, mas um dos boatos que dizem de ter sido cancelado são também as vendas de brinquedos e coisas relacionadas, né, porque pra quem não sabe, isso conta bastante pra manter um desenho. E também dizem que é o custo de produção, né? Porque devido a esse estilo de produção deles, de desenho e tudo mais, ser um pouco diferenciado, era mais caro, né, de produzir. Eu já ouvi a galera reclamando, assim, da época que algumas mães reclamavam da violência que tinha no desenho, que não era lá um desenho que era próprio pra crianças, não sei o que e tal, mas... tipo, não é nada que possa ser comprovado, né? Sim, então, nunca, se eu não me engano, não sei, alguém talvez tenha conhecimento ou achou aí um artigo perdido, sabe falar melhor que a gente, mas não tem nada realmente comprovado, né? Não, foi por isso e ponto, né? Mas, a pedido do público, por tantos anos e tanto tempo, recentemente fizeram mais uma ou duas algumas temporadas, né? Voltou a passar agora, eu acho que ano passado ou retrasado. Na original, ele até tem um episódio final, mas é um episódio final daqueles bem... Você percebe que foi feito, tipo, às pressas, sem ligação com nada, então... só pra não terminar literalmente do nada, né? É muito estranho, sei lá. É legal, eu acho, pelo menos, né? É legal quando eles fazem isso, pra pelo menos dar uma despedida pro negócio, né? Porque... quando termina e não tem nem, tipo, um episódio final, assim, é mais triste, eu acho. Com certeza. É triste, mas, assim, muitas vezes quando acontece, né, deles fazer um final tão meia boca, a galera fica mais brava, né? Porque você pega um trabalho que às vezes tá lá em cima e de repente no último episódio o negócio vai lá embaixo como se fosse uma montanha russa. É GOT, viu?
Então. Aproveitando que a gente já tocou nesse assunto de GOT hoje, antes da gente começar a gravar o cast, já serve o exemplo. É brabo, viu? A gente sempre volta nesse assunto, não sei porquê. Gente, GOT é uma maravilha. Ninguém tem reclamações. Vocês nunca viram ninguém reclamando na internet, tá? É tudo coisa de antifascista. Aqui a gente fez um cast de 2 horas e lá vai paulada só falando bem, só. Só elogios. Sorria e acene. Gente, vamos falar de X-Men Evolution? Pera. Porque... Scott me ajuda. Scott! Porque assim, gente, não tem como, né, a gente relembrar esses desenhos que marcaram a infância e adolescência e não lembrar de X-Men Evolution, porque era muito bom. E era muito legal. Mas eu não sabia, porque eu não cheguei a ver o desenho completo, né? Não cheguei a ver tudo. Eu não sabia, mas o desenho era pra ter uma temporada a mais, era pra ter 5 temporadas, né? Porque aí teria essa última temporada, porém, não rolou. E aí a gente ficou com a série cancelada ali, né? Não teve. Inclusive, parece que o vilão, né, dessa última temporada seria o Dr. Sinistro, o Senhor Sinistro. Mas não rolou, infelizmente. E ficamos aí com as temporadas que temos de X-Men Evolution. Sabe qual que é, pra mim, o pior em X-Men Evolution? É que eu acho que é a mesma sensação de quem assistiu Gotham e quem assistiu Smallville. Que a gente ficou assistindo aquele desenho já com aquele momento de quando o Ciclope se tornasse o Ciclope, Jean Grey, Jean Grey, sabe? Quando eles se tornassem os heróis consagrados que a gente conhecia. E literalmente falando, como o último episódio foi muito rushado e foi só pra concluir mesmo, a última temporada foi uma correria e tal, eles, literalmente no final, assim, sem dar spoiler nem nada, mas eles mostram uma foto de longe, um videozinho de longe deles, assim, de todos eles reunidos, assim, o Scott já tá mais bombadão, fortão, né, com um traje um pouco diferente, todo mundo reunido, como se estivesse dando tchau, assim, sabe? Aquela famosa foto do Digimon, sabe? Tipo aquilo, e é isso aí. E você fica tipo... acabou? Porque aí no outro dia começava do início de novo, você falava, pera, mas aquilo lá foi o último episódio? É isso? Evoluiu, pronto, acabou. Gigão. É aquilo, né? Então é isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Foi literalmente isso. Então, eu cresci com o desenho dos anos 90, né, dos X-Men, assim, eu acompanhei ele quando era criança. Então, quando eu comecei a ver o Evolution, eu já tinha uma outra visão dele, que era tipo, meio que como se fosse um spin-off, né, um tempo diferente daqueles personagens. Então, eu vi com outros olhos, né, eu acho que eu consegui aproveitar o Evolution bem, assim, é um desenho que eu gostei bastante pelo que ele é, sabe? Então, eu não tive minhas expectativas frustradas. Mas... me diverti muito, mas... né? Agora seria legal sim, né? Com certeza, mais temporadas e mais histórias desses personagens pra gente acompanhar. É porque ele já pegou uma época também que já tá ficando mais já foi ficando mais difícil de serem séries longas, né? Você pega esses desenhos todos dessa época que tentam ter uma história ou uma coisa mais sério, a maioria para com 20 episódios, 30 episódios, 40 no máximo hoje em dia. É muito raro uma série com uma história, assim, com conteúdo a mais, andar muito longo, ser muito longo, né? Porque, querendo ou não, principalmente essas séries que passavam na televisão, né? Elas era exclusivamente para crianças, assim, passavam em canais para crianças. E a pegada das crianças é mais essas coisas tipo Hora da Aventura e Gumball, sei lá como é que chama, essas coisinhas, né? Então eu acho que, assim, até faz um certo sentido ser cancelado, assim, né? Ou pelo menos terminar antes da hora, né? Mas eu gostava bastante dos X-Men. E eu já fui mais na pegada do Léo ali também. Eu assisti já meio que imaginando um universo paralelo, alguma coisa do tipo. Então, talvez por isso eu também tenha conseguido aproveitar mais. Mas eu também não terminei de ver na época quando passava na televisão. Então, inclusive, eu nem sabia que tinha sido cancelado. É interessante. Eu assisti ele novamente há uns 2, 3 anos atrás, porque eu gostava muito também na época, mas eu assistia picado. Acho que todo mundo praticamente assistia picado. Era muito difícil acompanhar, né, na TV aberta, assim. A SBT, né, não colaborava com nós. Então. Aí que eu descobri que tinha esse final meia boca aí. Eu fiquei, mas gente,
cadê as explicações daquele ponto, da outra coisa? E foi aí que eu comecei a saber que um monte de desenhos foram cancelados nessa época, mais ou menos, sabe? Foi ligando outras coisas que provavelmente a gente vai falar hoje aqui ainda. Eu gostava bastante do desenho. Alguns personagens que eu gostava não tinham um destaque lá muito interessante naquele desenho, mas eu acabava gostando até de outros personagens e tal. Era muito legal, mas eu fiquei com essa sensação, assim, de a última temporada, pra mim, ela foi muito esquisita, assim, de tudo, sabe? Então, infelizmente, eu fiquei meio chateado na época com o final que teve. Mas, assim, a gente que assistia no SBT, né, a gente sofria mesmo, porque é complicado. Um dia tá no episódio 2, um dia tá no episódio 30. Faz parte. É porque você não sabe, mas na verdade, durante a madrugada eles faziam umas maratonas assim, passavam todos os episódios. Nossa. Eu pensei que ia falar que é tipo Suzumiya. É Suzumiya Haruhi? Eu não lembro o nome daquele anime. Isso aqui. Ó, tem uma ordem pra você assistir os episódios daquilo. Mas se você assistir a ordem que passou, você não entende nada. Ah, até que dá pra entender. Depende. Sim. Não, o engraçado desse Suzumiya, gente, pra mim é aquele episódio da praia que é tipo, repete várias vezes, mudando só algumas coisinhas. O engraçado é o Endless Eight e ficar preso eternamente na mesma. Nossa. Mas, falando em preso eternamente, qual que é o próximo na nossa listinha aí que a gente tem? De cancelados, canceladíssimos. Bom, já que pra, assim, né, eu manter a tradição de números de cast, e em número de cast, eu sempre falar de Batman, né? Meu pai. Tem um desenho do Batman que, né, não poderia não dizer aqui, que é Batman do Futuro. Um dos desenhos mais injustiçados. Que ele é um desenho muito importante na linha do tempo, digamos assim, do Batman, porque ele inseriu muitas coisas. O Terry McGinnis, que é o Batman do Futuro, ele era um personagem que foi criado só pro desenho, e obviamente depois disso ele foi adaptado para os quadrinhos, etc. Teve um jogo que é uma bosta, mas não vem ao caso. Mas ele fez bastante fama, ele é até hoje considerado um dos melhores Batmans ali dos desenhos, mas sabe-se lá por quê. Embora ninguém afirme nada e tal, né, alguns falam que estava tendo baixa audiência, o que é contestado por outros e tal. Ele foi cancelado e ele não tem um episódio final, ele não é concluído. Mas depois de muita reclamação na época, o pessoal da Warner resolveu fazer um episódio para contar um pouco do que tinha acontecido. E eles usaram um episódio de Liga da Justiça Sem Limites e colocaram lá o que tinha acontecido, explicam sobre personagens, enfim, conta uma história bem grande. Tem um boato na internet que, assim, não sei dizer, que eles tinham feito um episódio final para Batman do Futuro, mas eles não publicaram por causa do atentado de 11 de setembro. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas tem esse boato aí. Como sempre, os boatos e conspirações, né? Mas eu não assisti muito, assim, não assisti todos os episódios, mas eu lembro de ter visto, assim, bastante até. Pelo menos eu considero bastante. E eu achava legal, porque... tinha, obviamente pelo próprio nome, né, mas tinha essa pegada mais futurística e tudo mais. Não sei se era por causa da vibe que eu tava na época, mas eu achava muito legal essa pegada, que nem a gente já falou várias vezes do Homem-Aranha, Ação Sem Limites e tudo mais. Então, ser mencionado aqui porque tem, né? Mas eu gostava bastante dessa pegada de um Batman mais futurístico, porque até pra mim, assim, ao meu ver, na minha visão, fazia até mais sentido ele ter tantas... Tecnologia. Aparatos e tudo mais, porque já é um cenário mais futurístico, né? Então não fica aquele negócio tão, tipo, absurdamente, ele é um gênio que cria coisas fora dessa época, sabe? E o McGinnis também, o Terry McGinnis, ele é um Batman muito parecido com o Homem-Aranha, com o Peter. Porque tem até no filme, né, que recentemente eu indiquei pro Roxas assistir, não sei se ele já assistiu. Já baixei, não assisti ainda. Olha.
E, Olha, pirateando. Gente, não pirateei. Eu comprei, tá? Nessa quarentena eu fui e comprei. Vocês não estão sabendo de nada. Você pode alugar no YouTube. Mentiroso que dói, né? Mas, enfim. Ele é um Batman muito diferente, tanto é que no filme ele mesmo mostra isso, porque ele é um personagem que gosta de conversar com os vilões. Então ele faz piada, ele não joga limpo numa luta, ele tá lutando com o cara, assim, ele dá golpe baixo, e os caras ficam, mas o Batman nunca faria isso. Aí ele vira. Aí ele fala, eu não sou o Batman. Diferente, eu sou um Batman diferente. Então é engraçado. Ele faz sabe? isso muito no desenho, é muito Sim. bom. E o episódio que tem na Liga da Justiça Sem Limites, ele é um episódio muito bom. Ele dá uma explicação muito boa pro personagem, porque que ele é daquele jeito e tal, tudo assim. Você consegue enxergar algo assim tal nele, mas ficou faltando muita coisa, né? Como é um episódio pra concluir toda uma história, assim, você ainda fica sentindo falta, né? Mas recentemente eles até anunciaram um box em Blu-ray do Batman do Futuro e tal. E é sempre um nome assim que eles pensam bastante em trazer pra fazer um filme. Tem um ator de faroeste que eu não sei pronunciar o sobrenome dele. É Clint alguma coisa. Wilson, sei lá como é que fala. Clint West? Não sei. Ele fez filme de faroeste. E ele é um diretor também consagrado. E uma vez a Warner precisava fazer um filme do Batman, porque Batman e Robin, né, tinha sido uma bela bosta. E antes de falar com o Nolan, antes de tudo, ele foi chamado e ele deu a ideia de fazer o filme do Batman do futuro, porque ao ver dele era uma chance muito boa deles tirarem o nome do Batman da poça, né? As conversas acabaram não evoluindo, não sei se por causa de tecnologia na época e tal, mas, né, ele é um cara que, ao meu ver, pareceu entender do que os fãs do Batman queriam. Ah, mas esse desenho era muito bom, Digão. Eu lembro que na época que eu comecei a assistir, eu até comentei com você que eu tava impressionado, eu não sabia que era tão bom. Que eu tinha acompanhado, tipo, um episódio ou outro, aí eu gosto, né, de acompanhar as coisas quando me despertam o interesse, desde o começo até o final, direitinho, em ordem, etc. E, tipo, eu acho que eu nunca vi um desenho tão bom quanto o do Batman do Futuro. Eu julgo a dizer que é o melhor da DC. Nossa, gente, eu vivi pra ver isso, ouvi o Roxas elogiando um desenho do Batman. Ah, gente, ó, pandemia, corona, pode vir, Não, pode mas levar. Gente, eu acho que o maior agora. haterzinho do Batman aqui sou eu, na verdade. Gente, olha o Digão. Gente, eu acho muito engraçado. Quando o Digão começa a falar do Batman do futuro, eu não sei o que acontece nesse cast. Ele envolve até faroeste no meio do negócio. Você quer que eu te fale uma coisa mais interessante ainda? Eu quero. Tem um desenho que também foi cancelado porque ele teve só uma temporada e ele é spin-off de Batman do Futuro. Misericórdia. É o Batman do pretérito. Não, é o Projeto Zeta. O Zeta aparece a primeira vez em algum desenho, no desenho do Batman do Futuro. E é outro desenho muito bom, né? Por sinal. E esse, em específico, ninguém sabe por que cancelaram. Porque ele tinha uma cronologia que não era pra ter, né? Parece inicialmente. E simplesmente sumiu das telas. Eu nunca entendi exatamente o que aconteceu. Se foi algum corte de sei lá, não ia ter orçamento pra fazer o desenho e tal. Mas ele era... Todo mundo que lembra desse desenho fala, nossa... Eu lembro, esse desenho era da hora, eu assistia muito isso daí, e ele meio que sumiu, assim, de repente, do nada. Eu acho que isso é algo que aconteceu bastante nessa época dos anos 2000 e pouquinho, né? Eu acho que as emissoras provavelmente estavam tentando se aventurar muito, né? E tava tirando pra todo lado, talvez, tipo, vamos fazer série disso, vamos fazer desenho disso, não sei o que, disso. E aí, dava um pouquinho de prejuízo, assim, ou não ia tão bem quanto eles esperavam, eles já cancelavam, né? Porque só pode. Porque como o Roxas falou até anteriormente no cast, né? Tipo, estavam cancelando coisas à torta e à direita nessa época. Eu não sei se o Léo pegou essa época, porque ele é um pouquinho... Eu não lembro se é 2005, 2006...
sei lá, por aí. Mas ele é um desenho já quando eu tava quase indo pro ensino médio. E ele era um desenho interessante, assim, o personagem era divertido e tal. E por eu já ter assistido ele no Batman do Futuro, né? Eu já conheci o personagem e tal. E eu lembro que, assim, ele literalmente... Eu sempre assistia no SBT essas coisas, né? Então era complicado, mas começou um loop, né, nos episódios ali. Eu ficava, nossa, mas não vai passar os próximos episódios isso não? E nunca passou, sempre ficou nesse loop. E estamos aí até hoje. E falando em mais coisas que foram canceladas, né? Temos um que eu não sei quantos daqui conhecem, mas eu gostava bastante, que era o Invasor Zim. Alguém aqui lembra? Gostava? Eu lembro. Eu lembro, mas eu não gostava muito não, pra ser sincero. Eu assisti uns 3 episódios, sei lá. Eu não gostava, não assisti, então, não, assim, lembro por nome, claro, mas não posso dizer, fiquei triste de cancelar, sinto falta, sabe? Sim. Ele era bem legal, assim, no sentido, porque ele era um desenho com uma temática um pouquinho mais dark, de certa forma, apesar de serem coisas bem caricaturas, assim, e tal. Ele tinha um humor um pouco mais negro no geral. E ele é um outro motivo, um exemplo clássico também de desenho que foi cancelado por causa da popularidade de Bob Esponja. Porque basicamente, por ele ter esse humor um pouco mais dark, tipo, ele não fez tanto sucesso com as crianças, ele fazia o sucesso um pouco mais com o pessoal um pouco mais velho, né? E devido ao sucesso que o Bob Esponja estava fazendo com a audiência na época, acabaram que deixando ele de lado e eventualmente ele foi cancelado, né? Ou pelo menos acreditam que seja esse o principal motivo, né? Mas ele, antes do Bob Esponja e tal, ele tinha um rating bom até. Tanto é que os fãs pediram bastante um final pra ele, né? Uma continuação e tal. E não sei se já saiu ou se ia sair agora, nesse ano, não me recordo agora. Eles decidiram fazer um filme pra continuar a história. Porque Nossa, outro caso, tipo Samurai Jack, que o público mais velho pediu tanto, né? Por uma continuação, por alguma coisinha, que eles resolveram fazer um filme agora. Ou uma série de TV mesmo, não me recordo. Mas era outro que, tipo, nossa, eu adorava, porque tinha essa pegada mais dark mesmo, assim, esse humor mais dark, era bem estilo Billy Mandy, assim, de certa forma. Sabe, que era, tipo, aquelas piadas um pouco mais... De outro mundo. Sim, também. E o principal, que era o Invasorzinho, ele sempre se ferrava, assim, tipo, era muito engraçado. Parece que quando esses desenhos têm uma fanbase, assim, um pouco mais velha, eles acabam sendo lembrados, assim, né, por mais tempo. Os fãs mais velhos pedem mais na internet. E se tiver uma boa demanda, né, a gente vê que essas séries voltam, né, depois de um tempo. Que a galera, não sei, parece ter uma memória afetiva, né, com essas séries, assim, que ficaram ali no passado e querem de volta, querem uma temporada nova, ou pelo menos um filme, pra não ficar aquela coisa perdida, né? Isso eu acho muito legal. Porque Invasorzinho, por exemplo, ele não tinha, tipo, uma puta história e tal, sabe, que seguia todos os episódios bonitinho, mas ele tinha um certo plot, assim, era um pouquinho mais secundário, mas ele tinha uma certa evolução da história, sabe, dos personagens. Então, eu acho que isso é um dos motivos também do pessoal, assim, ter clamado aí por uma continuação ou alguma coisinha a mais, e aí a Nick ter decidido fazer esse filme aí que iriam fazer ou já fez, não sei. Da Nick, assim, o que eu lembro que me dá muita tristeza que foi cancelado é o Danny Phantom. Que ele teve até um finalzinho, assim, mas o final foi bem meia boca. E eu acho, assim, que é o desenho da Nick que eu mais gostava, disparado, assim, sabe? Sim, cara, não sei dizer se seria o que eu mais gostava, mas era de longe, era um dos meus preferidos de longe, eu gostava pra caramba também. Porque ele tinha uma progressão também do personagem, né, dos poderes dele evoluindo, então era bem legal. E era um tipo de super-herói, entre aspas, diferente, né, porque os poderes dele eram, assim, diferentes pra época, aquele negócio dele ter poderes de fantasma lá e tal. Porque são coisas que normalmente são atribuídas a vilões, né, ou inimigos no geral, né, que é fantasma, poderes fantasmagóricos.
A transformação dele era muito estilosa, porque ela era como se fosse ele morfando, virando um Power Ranger, alguma coisa, mas de um jeito um pouco diferente. E brincava um pouco de física, assim, bem, assim, brincando, zoando. Tinha um humor legal, mas eu gostava muito, cara. Eu adorava aquele desenho. E, infelizmente, eu não sei nem dizer, mas eles cancelaram e depois a Nick nunca mais falou nada a respeito. Então, mesmo com esses anúncios, assim, vai voltar tal coisa, vai ter continuação tal coisa, a Nick nunca mais, assim, lançou nada sobre ele, sabe? É até estranho. Sim, e, nossa, eu gostava bastante, tipo... É triste, né, quando você gosta de um negócio e ele cai no esquecimento, de certa forma. E ele era um desenho popular, né? Quem lembra do desenho e tal, eu não sei, assim, fala muito bem. Então, eu não sei dizer lá nos Estados Unidos, que acaba sendo o principal lugar, né? pra contar popularidade, mas pelo menos aqui, assim, do pessoal que eu conhecia que tinha televisão a cabo e tudo mais, era bem popular até. Chateado com a Nick. Já que vocês estão falando da Nickelodeon, vou comentar sobre um da Nickelodeon que foi cancelado, inclusive, esse ano, 2020. Só que é uma história um pouquinho diferente desses cancelamentos que a gente já vem falando, porque essa série tem chance de voltar para uma próxima temporada. Eu tô falando de uma série nova da Nick, chamada Glitch Techs, ou também conhecida como Caçadores de Bug. A Nickelodeon produziu uma temporada dessa série e cancelou. Só que aí a Netflix foi lá e comprou a série pra Netflix. Então, o desenho era da Nick, né? Produziu essa temporada, cancelou essa temporada. E aí a Netflix adquiriu a primeira temporada completa de Glitch Techs e ela dividiu em 2 partes. Então, ela colocou uma parte, agora tem 9 episódios na Netflix atualmente. E no segundo semestre vai sair a segunda parte da primeira temporada na Netflix. E a Netflix falou que se a série for bem, ela fizer bastante sucesso na plataforma, eles vão renovar para uma segunda temporada. Então eu vi muitos fãs, eu nunca assisti, não conheço a série, mas eu vi muitos fãs na internet pedindo, gente, assistam Glitch Techs, muito bom e tal, para ter uma segunda temporada aí. Então, assim, é um cancelamento que não é tão cancelado ainda. Tudo que a Netflix põe a mão, parece que dá certo, né? E o povo pede. Eu já vi tanta coisa cancelada, assim, tipo... Tem uma série que foi cancelada, que era cancelada, na verdade, e a Netflix comprou e passou, que saiu, né, depois da temporada, que foi Lucifer. E entra na mesma pegada desse Glitch, Léo. Sim, e outra coisa, Roxas, a Netflix, ela tem esse costume mesmo. E uma coisa que eu acho legal, pelo menos, é que quando eles cancelam, nem sempre isso acontece, mas eles cancelam, eles tentam dar um fechamento ali pra história. Né, por exemplo, Sense8, que é uma das primeiras séries, né, da Netflix, que saiu aí quando a Netflix estava começando, ela foi cancelada na segunda temporada, e aí a segunda temporada já estava pronta, estava finalizada, e eles cancelaram. Só que aí, para não ficar no vácuo, eles fizeram um filme, que na verdade são 2 episódios, né, um filme para fechar a história, para tentar fechar a história, porque é uma série criada pelas irmãs Wachowski, sei lá como é que fala, que são as criadoras do Matrix, né, e elas estavam criando, elas falaram que tinha material para 8 temporadas, mas elas tiveram que fechar logo depois da segunda. Então, a Netflix foi lá e fez um filme. Então, sabe, eu acho interessante, porque é uma mídia diferente da TV, né? Então, provavelmente, os motivos de cancelamento, assim, são um pouco diferentes. Porque, às vezes, sai uma coisa lá, não dá tanta audiência, mas depois de um tempo, alguém divulga e o negócio bomba mais, né? Então... tem chances das coisas voltarem porque o negócio tá sempre ali, né? Tá sempre disponível para ser assistido. Às vezes alguém famoso, né? Algum reviewer, algum canal famoso. Sim. Comenta sobre o negócio, né? A história, a série, e aí ela volta a bombar, né? E falando em coisas bombásticas aí, temos alguns desenhos que foram cancelados de uma franquia que você não esperaria isso. Que é uma franquia muito famosa. Eu acho que é o nome mais famoso da Marvel, que é o Homem-Aranha, que teve também desenhos cancelados, né? O Digão vai saber falar com uma dor no coração. Muitos e muitos. Não, pra vocês terem noção. Sabe aquela série clássica do Homem-Aranha? Homem-Aranha, série animada? Ela não tem final. Pra começar, ela foi cancelada.
Mas é a mais legal, Digão. É a que Não os Homem-Aranha se encontram. Não, eu posso até. Não, eu não vou dar o spoiler em si, mas ela acaba até de uma forma, assim, bizarra. Muito bizarra. Aí vem a Ação Sem Limites, que é, na minha opinião, ainda do Kuro, talvez uma das melhores animações do Homem-Aranha, porque envolve esse lance de futurismo e tal, né? Ele tem um traje totalmente diferente, muito divertido. O episódio, o desenho tem 13 episódios, que foi cancelado também. Alegaram, sei lá, como é que fala? Baixa audiência, não sei o quê. E ele tem ainda aquele desenho do espetacular Homem-Aranha, que é considerado por muitos o melhor desenho do Homem-Aranha. Tava tudo bonitinho, mas vocês sabem como são os direitos da Marvel, né? Principalmente naquela época, que era perto de 2008 ali. Os direitos do Homem-Aranha, até metade tá aqui na Sony, outra parte tá não sei na onde. O que aconteceu? A Sony não quis renovar os direitos para televisão e devolveu pra Marvel. E aí eles não podiam continuar o desenho, porque aquele desenho, daquele jeito, aquele nome, as skins e tal, eram da Sony. E aí eles tiveram que fazer outro Homem-Aranha. E aí veio aquele Homem-Aranha Ultimate e... é uma bagunça aquele desenho. E já tem outro aí que eles lançou também, que é o da... passa até no canal da Disney lá, sei lá qual que é o nome. Cara, Homem-Aranha sofre. Cara, o Peter sofre, né? Tipo, parece que o azar dele do quadrinho segue ele na vida real, sabe? Porque pega uma franquia que tem problema que nem a do Homem-Aranha, né? É no cinema, é nos desenhos. Não, é incrível, cara, o tanto que afetou ele isso, porque Homem-Aranha, a série animada, é sempre lembrado como um dos desenhos mais marcantes de todo mundo. Ele tinha uma audiência violenta e tal, e eu não me lembro qual foi a causa dele não ter um final, né? É como a gente sempre fala aqui, é tudo muito no achismo, ninguém tem certeza de nada. O Ação Sem Limites, eles alegam que não tinha audiência, sabe? Não sei. Agora, o espetacular Homem-Aranha, o negócio tava indo tão bem, tava tudo certinho, bonitinho, funcionando redondinho, e aí veio mais uma bomba dessa. Quando não é audiência, tipo... Quando não é falta de audiência, é empresa sendo vendida, direito trocando pra cá, não sei. Cara, infelizmente o Peter não tem descanso nessa luta. Nem o sentido aranha dele consegue ver essas bombas vindo aí. O personagem que tem azar no mundo das mídias. E eu fico pra entender. Porque se é uma coisa que tá dando audiência, tá dando dinheiro, por que você não queria renovar o contrato, sabe? Não sei, a gente pode fazer essa pergunta pra Disney e pra Sony também, né? Peraí, deixa eu ligar lá. Alô, Disney? Eu acho assim que é complicado e tal, mas é muito difícil de tentar argumentar com essa galera, porque como isso aí gira em torno de muitos milhões e às vezes bilhões, né? Eu não sei dizer muito bem o que eles julgam sucesso, se é o mesmo que pra gente, sabe? Porque às vezes pra gente é tipo, tá todo mundo assistindo é sucesso, mas às vezes pra ele só é sucesso se, sei lá, alcançar a bilheteria que eu tô falando é dinheiro e tal, de 1 bilhão, sei lá. A gente tem exemplo até dos filmes do Homem-Aranha. Lembram do Homem-Aranha 2, lá, o espetacular Homem-Aranha 2 e tal, todo mundo meteu o pau e tal. A Sony achou que o filme foi literalmente um fracasso, e eu lembro que ele deve ter faturado uns 700 milhões, sei lá, por aí, algo em torno disso. E se a gente for analisar em números, né, eu não lembro quanto que gastou, mas 700 milhões é um valor interessante. Não é todo filme que arrecada isso. Não é, nossa, mas é algo ali, né? Mas agora que o último ali fez mais de 1 bilhão, né, aí o negócio... Aí o Oin cresceu, né? Aí o Din chegando... Isso fala sucesso, me lembrou do Final Fantasy XV, quando finalmente, né, lançou depois de 300 anos, que falaram que só iam considerar um sucesso se vendesse não sei quantos milhões, e todo mundo ficou, gente, mas tipo, tem que ser o mais vendido até hoje praticamente, sendo que o 7, tipo, tá lá em cima, sabe? Às vezes parece que a expectativa das empresas são muito absurdas, assim. Sim, né? Chega a assustar, e eu não lembro, eles chegaram pelo menos na metade do que eles
queria ou Eu não? acho que chegou na metade, assim, mas agora de cabeça eu não vou saber te falar, porque faz tempo que eu não olho. Mas eu lembro que era um valor muito absurdo. Tanto que... Não, era um valor absurdo. Tanto que todo mundo ficou tipo, cara, eu não lembro se era mais ou era igual ao quanto o 7, que, tipo, foi de longe o mais vendido, mais distribuído em todas as plataformas até hoje, tinha feito, sabe? Não, foi. Eu sei lá, cara. Eu acho que essa galera, eles pensam num nível de dinheiro que até assusta, sabe? Então, é difícil de conseguir entender. Além de Homem-Aranha, outro grupo de super-heróis que também teve um final, não final, sei lá, Jovens Titãs. Que até faz um tempinho, depois do final no final do filme lá, né, que vocês foram no cinema, vocês vão saber falar melhor do que eu, né? Tem lá uma cena pós-crédito, sei lá como é, que eles aparecem assim, e a galera tava até ensaiando, achando que eles iam voltar. O primeiro desenho, né, o Jovens Titãs, desenho original, era um desenho bem famosinho. Ele tinha uns traços um pouco diferentes, mas lembrava bastante, né, a Liga da Justiça, que era também um desenho da DC na época que tava fazendo muito sucesso. Então, e ele era um desenho que, tipo, ele conseguia misturar bem um toque de comédia e de seriedade, assim, pra continuar a história quando importava, né? Então, pelo menos eu gostava bastante nesse quesito, assim, dele. Eles adaptavam muitos arcos dos quadrinhos, né? Adaptavam de forma muito interessante. Tem vários arcos legais ali. Contrato de Judas, por exemplo, foi adaptado em Jovens Titãs e ficou muito melhor que o filme, tá, Warner? O filme que vocês fez recentemente é uma bosta. Mas pode continuar aí falando. A história da Terra é muito legal no desenho dos Jovens Titãs. E, Digão, além dessa cena do filme que você tá falando, tem o desenho recente, né, dos Jovens Titãs, que é aquele mais chibi, mais Disney, assim, porque eles cantam o tempo todo. Mais zoeiro. Que eles colocaram um episódio que eles vão meio que teleportando em dimensões alternativas. E uma dessas alternativas é o Jovens Titãs do desenho antigo. E o Robin tá se confessando pra Estelar e ele vai beijar ela e corta a cena. Você fica, não, volta! De novo. É uma curiosidade, ele só consegue beijar ela no filme. Porque em nenhum lugar mais dá, né? Tudo dá errado. Gente, os escritores, eles amam trollar esses fãs que estão esperando esses momentos, assim, especiais. Aliás, posso contar uma curiosidade aqui que tem a ver com o universo de Batman? Vai lá, Digão, conta. Quando o Robin foi criado por os Jovens Titãs, ninguém sabia qual Robin que era. E ele é um Robin um pouco diferente. Eles tentaram imprimir um pouco de cada Robin nele. Então ele tinha uma personalidade parecida com a do Dick Grayson, mas ele se vestia mais pro lado do Jason Todd, mas lembrava também um pouco em alguns aspectos o Tim Drake. E só em um episódio no que a Estelar vai pro futuro que é confirmado que ele é o Dick Grayson, né? Porque ela conhece ele como Asa Noturna no futuro. Então demorou muito tempo. Ficou esse segredo no ar, porque ninguém sabia qual Robin que ele era. Hoje em dia eles falam o nome dele o tempo todo. É o Dick, que não sei o que tem. Mas teve momentos que... Assim, recentemente tem coisas, né, nos jogos que dá pra passar a impressão que pode ser o Damian atualmente. Mas é o Dick. Nesse dos Jovens Titãs, o Gol aí eu não sei porque eu não assisto, mas no Jovens Titãs é o Dick. Agora, no Gol é o Dick também. Mas se eu não me engano, naquele filme mais recente lá que a gente teve da Liga da Justiça com os Jovens Titãs, já tinha sido passado o manto, não? Sim. Não, é porque aquele ali já não é do mesmo universo, né? O desenho dos Jovens Titãs. Aquele ali já é do Damian, o Robin mais chato. Então, já é o Damian naquele lá. Tanto é que, na verdade, nesse filme, a Estelar, ela é meio que professora dos Jovens Titãs, né, na verdade. Ela é como se fosse graduada. Já. E o Dick já tá como Asa Noturna, né, também e tal.
E esse filme também tem umas coisas muito bizarras, mas... Não vamos falar do Flash tropeçando com um negócio colocado na frente dele. Não vamos falar disso. Finge que não existe. Nem do Damian tancando uma espadada da Mulher Maravilha, né? Não vamos falar disso. Eu não esqueço dessa cena de... Eu olhava pro Digão e ele... Não vamos falar desses detalhes. Mas fica aí, né? Ah, tem um desenho que é legal, assim. Eu não sei se dá... Assim, ele é um desenho, né? Mas não dá pra considerar ele... Porque ele é muito mais nos moldes do que é Simpsons, né? Que parece que é mais um negócio voltado mais pro público adulto. Mas tem um desenho que ele já foi cancelado várias vezes, né? E até voltar e ter um final mesmo, assim, que não é lá essas coisas, mas é interessante. E eu assistia muito acho que passava na Fox, na Fox, que é aquele Futurama. E eu gostava muito daquilo lá, porque eu achava o humor dele bem da hora, assim. Mas aquele negócio foi cancelado acho que umas 3 vezes já, assim, sabe? Os caras desistiam, aí voltava de novo, e ficaram insistindo, cara, até conseguir terminar. Assim. Eu vou fazer minha confissão, que eu vejo meme, vejo imagem disso aí em tudo quanto é lugar. Eu nunca assisti Futurama na minha vida. Eu acho que eu não assisti nenhum episódio inteiro disso na minha vida. Eu também não, pode me cancelar. Eu vi alguma coisa, mas eu lembro de nada, assim. E eu vejo, e você, tipo, se você navega pela internet em fóruns, lugares, você vai ter visto pelo menos algumas vezes meme, imagem, gif de Futurama e tudo mais. E de vez em quando eu sempre me pegava e ficava tipo, cara, será que eu sou a única pessoa que não assiste isso? Eu gostava bastante, pra ser sincero, eu gostava mais de Futurama na época do que de Simpsons. Eu achava um humor melhor. Mas como ficava nisso de vai e volta, a gente não sabia direito como que ia acontecer. Eu não sei se vai acabando a criatividade, por ser um negócio assim, que se trata no futuro, né? Eu acho que é complicado de você manter por muito tempo, assim, por longas temporadas, porque às vezes essa criatividade para imaginar o futuro também, ela tem um limite, né? Deve ter um teto ali. Provavelmente é um teto solar ou alguma coisa do tipo, que é no futuro. Ah, que pariu. Cara, tem um que eu fiquei sabendo esses dias que foi cancelado. Eu não sabia, é porque eu tava falando com meu irmão sobre o desenho e eu fui pesquisar. Era Castores Pirados. Nossa, eu lembro disso aí. Eu lembro do desenho. Sim, eu não consegui achar fontes 100% confiáveis, mas dizem que foi cancelado porque a Disney era bem rigorosa, né, porque ele passava, né, com você não quebrar a quarta parede nos desenhos, porque para as criancinhas não acharem que os personagens não eram reais e tudo mais. E parece que os Castores Pirados, pelo menos os escritores, eles tentaram fazer alguns episódios que quebravam essa quarta parede e tudo mais, e insistiram nisso, e a Disney foi lá e cortou. Mas sim, eu não tenho certeza, né? Como eu disse, eu não achei uma fonte confiável afirmando isso. Mas se for, é um motivo bem bizarro, assim, né? Porque, até onde eu saiba, ele fazia bastante sucesso na época. E eu, pelo menos, adorava Castores Pirados. Gente, vem mais um cancelamento em mim, porque eu não sei que desenho que é esse. Nossa. Esse eu confesso que eu não conheço, de verdade. Ai, que bom. A gente é cancelado junto. Ai, esse pessoal sem infância. Jesus amado. Assim, esses desenhos antigos, né? O Roxas pode falar mais, porque eu acho que ele assistia mais cartoon que eu, ou vocês, sei lá. Mas, por exemplo, a maioria dos desenhos da Cartoon não tinha tanto final, assim, né? Por exemplo, o Laboratório de Dexter, que se tem final, eu não sei, porque eu nunca assisti. É difícil, né? Os desenhos da Cartoon eram desenhos que não seguiam uma cronologia histórica, né? Era só um desenho pra passar o dia a dia. Você viu um episódio, tipo Tom e Jerry. É uma coisa que não tem história ali. É o Tom correndo atrás da Jerry e vai sempre se ferrar, né? Coyote, Papaléguas, essas coisas. Então, acho que os primeiros desenhos da Cartoon, eles não se importavam com isso. Mas, futuramente, foram saindo outros desenhos, como Ben 10, por exemplo, que tem uma cronologia toda e tem um final. Então, Meninas Superpoderosas também, a gente teve, entre aspas, um final, né? Aquele episódio final da Senhorita Belo, que teve o rosto dela. Tipo, não é um final, mas foi uma coisa pra falar, não, acabou aqui, ó. Daqui não tem mais nada.
Então, assim, tem muitos desenhos, né, nessa pegada. A gente pode pegar aí Laboratório de Dexter, Coragem com Covarde, eu também não me lembro se tem um final, acredito que não. Provavelmente a gente deve estar esquecendo de falar de vários outros desenhos. Eu tô lembrando aqui, mas pensando em outros canais. Os Scooby-Doos diversos que tinham. Hey Arnold, se eu me lembro bem, também não tem final, né? Então, tipo, são diversos desenhos aí que ao longo da nossa infância foram sumindo na nossa vida, a gente não percebeu muitas vezes, não teve final. E se você for pesquisar, provavelmente foi cancelado por algum motivo. É verdade. E já que o Rock citou anime, eu gostaria só de citar, a gente tá falando de desenhos, mas eu gostaria de citar um anime que me abalou muito na época, porque foi a primeira vez que eu tive contato com algo não tendo continuação por ter sido cancelado assim, tipo, que eu realmente fiquei sabendo assim na minha cara, sabe, basicamente. Porque geralmente esses desenhos que nem a gente tá falando, a gente só vai ficar sabendo anos depois, né, que foi cancelado e tudo mais, que a gente parou de ver. Mas um anime que eu assistia, que eu fiquei sabendo que foi cancelado, era o Kaze no Estigma, que só teve uma temporada. E daí, quando acabou a primeira temporada, passou uns tempinhos, eu fui atrás, porque não tava saindo uma segunda temporada, né? Tipo, nunca mais anunciaram. E eu fiquei sabendo que, infelizmente, o autor do livro, né, da light novel e dos mangás, ele tinha falecido. E daí, nunca teve um final. Tá vendo, Jorge Martin? Tá vendo? Por que não pode ficar enrolando com as coisas? Aí, ó, é o exemplo aí pra você, viu? Gente, Hunter x Hunter conta como cancelamento ou como o Jorge que não nunca vai terminar? Eu acho que não. Acho Bom, que Star pelo Wars menos essa não, é última- diferente. Eu acho que conta como luto, porque só pra esquecer essa bagaça. Será que ele terminou de jogar o Breath of Fire 8 dessa vez? Nossa, cara, o pior é ver as fotos do lugar que aquele maluco fica, pelo amor de Deus. Minha nossa. Bom, acho que a gente já falou de muitos e muitos desenhos. A gente relembrou aqui alguns que tiveram uns finais meio zoados, outros não. Óbvio que deve estar faltando vários e vários desenhos, mas se por um acaso vocês se lembrarem daquele desenho clássico que não poderia ter faltado aqui, manda mensagem pra gente, comenta lá no Instagram, manda uma mensagem, manda e-mail e tal. Porque agora, depois de tantos animes cancelados, tá na hora do Léo não Cancela cancelar nossa ninguém. aula! Não cancelar nada, ninguém, porque o Léo é um professor bonzinho, ele não cancela os Olha alunos. só. Pô, mas ele eu cancelou não- a gente no começo do cast. Ai, cancelei Finge. porque vocês mereceram, tá? Vocês podem falar que vocês mereceram ser cancelados, porém, os nossos ouvintes não merecem ser cancelados, assim como a Academia de Nerds também não merece ser cancelada. E para isso não acontecer, é só vocês ouvirem as nossas aulas sempre. Nós postamos aulas novas todas as segundas-feiras, então segue a gente nas nossas redes sociais para saber quando elas vão ao ar. É só você entrar no Instagram e no Facebook, procurar por Academia de Nerds, segue a gente no Instagram, curte a nossa página do Face. E as nossas aulas sempre vão ao ar ali no período da noite, né? Na segunda-feira. E você entrando no nosso SoundCloud, você pode ter ela lá em primeira mão. soundcloud.com/Academia de Nerds. E de lá ela vai para outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Castbox e outras. Gostei da evolução, que hoje o Léo mandou até link, né? Não sei o que e tal, ó. Que é isso, hein? Tá treinando na quarentena, hein? Ai, não posso ser cancelado mais. Chega. Mascuro, e caso os nossos ouvintes queiram que a gente se torne a maior academia de nerds do mundo, talvez da galáxia, quem sabe? O que eles têm que fazer? Eles têm que compartilhar nosso podcast com os amiguinhos, comunicar aí pra todo mundo o quão foda a gente é, o quão bom podcast, o quão ótimos professores nós somos. E compartilhar aí com a galera nossos posts, curtir nossos posts e tudo mais, e contar aí pros amiguinhos. Se você sabe que você tem um amiguinho que escuta podcast e tá procurando aí mais um podcast pra ele gastar horas da vida dele da semana, fala da gente e tudo mais. E ajuda aí a gente a se tornar a academia de nerds mais conhecida e mais nerd e mais academia de toda essa galáxia. E vocês podem interagir com a gente, mandem e-mail, contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. E boa sorte pra você, aluninho, que quer cancelar a sua internet da net. Oi, au. Oh!